Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Cai o ministro que pressionou um colega para obter benefício pessoal. Gedel Vieira Lima pede demissão da Secretaria de Governo. Ele queria a liberação da obra de um prédio de Salvador em que tem um apartamento. O ex-ministro da Cultura acusou também o presidente. Marcelo Calero disse à Polícia Federal que Michel Temer apoiou a atitude de Gedel. O Jornal Nacional mostra as reações do Palácio do Planalto, Da oposição e dos aliados do governo. e a repercussão da crise na imprensa internacional e no mercado financeiro. Veja também a manobra no Senado, que permitiu que parentes de políticos também tragam dinheiro que não tinham declarado possuir no exterior. E celulares com acesso à internet derrubam pela primeira vez o número de residências brasileiras com computadores. A partir de agora, no Jornal Nacional. Terminou hoje a passagem de Gedel Vieira Lima, do PMDB da Bahia, pelo Ministério da Secretaria de Governo. Gedel é um aliado forte do presidente Michel Temer, recebeu apoio aberto de deputados e de senadores, mas não resistiu mais do que 6 dias às acusações de um ex-colega de ministério de pressionar pela liberação da obra de um prédio em que tem um apartamento em Salvador. Foi uma semana tentando sobreviver. Não adiantaram o aval do presidente Michel Temer, o apoio de líderes da base aliada, as explicações. Gedel está na Bahia desde quarta-feira. Mandou por e-mail a carta de demissão. E até na hora de sair, ele se valeu da velha amizade com o chefe, a quem chamou de meu fraterno amigo presidente Michel Temer. Gedel alegou que a família está sofrendo, se desculpou por ter envolvido mais gente. Fiz minha mais profunda reflexão e, fruto dela, apresento aqui este meu pedido de exoneração do honroso cargo que, com dedicação, venho exercendo. Um forte abraço, meu querido amigo. A gota d'água para a saída dele foi o depoimento que o ex-ministro da Cultura deu espontaneamente à Polícia Federal. Marcelo Calero saiu do governo acusando Gedel Vieira Lima de pressioná-lo para liberar a construção de um arranha-céu em Salvador, onde Gedel comprou um apartamento. Obra embargada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional por ficar próxima de bens tombados. No depoimento, Calero afirmou que em 6 de novembro recebeu a mais contundente das ligações realizadas por Gedel, que Gedel disse, sempre de maneira muito arrogante, que se fosse preciso pediria a cabeça da presidente do IPHAN e que falaria até com o presidente da República. Gedel entregou o cargo, mas ainda deve satisfação à Comissão de Ética Pública da Presidência, que abriu investigação contra ele na segunda. Se for condenado, terá uma mancha ética no currículo. O processo não é interrompido, o processo ele prossegue. Nós, da Comissão de Ética Pública, temos a prerrogativa de examinar a conduta tanto de autoridades quanto de ex-autoridades. Há também desdobramentos no Supremo Tribunal Federal, onde foi parar o depoimento do ex-ministro da Cultura. O Supremo ainda aguarda um parecer da Procuradoria-Geral da República. Sem o cargo, Gedel perdeu o foro privilegiado, mas, como o presidente Temer foi citado no depoimento, o caso pode continuar no Supremo. A Procuradoria da República quer quem deve ver se há ou não indícios. Se o Procurador-Geral da República entender que há indícios, ele pedirá a abertura de inquérito. Se não, ele determinará o arquivamento. Em nota, o PT diz que a saída de Gedel não elimina a necessidade de investigação dos atos irregulares cometidos por ele, outros ministros e pelo próprio presidente, acusados por Calero de tráfico de influência. É também o que pensam os outros partidos de oposição. A renúncia do ministro Gedel não será capaz de sanar a grave crise em que se encontra o governo central e a política no nosso país, mas revela traços novos deste momento político. O presidente do PSDB, que faz parte da base aliada de Temer, disse que a saída de Gedel preserva o governo. É uma decisão que, na verdade, permite que aquilo que é essencial tenha prioridade. O que é essencial? Que o Brasil faça as reformas, que o Brasil volte a crescer, que o Brasil
volte a gerar empregos. Por isso é uma decisão que demonstra nesse momento o compromisso do ministro com esse projeto de país que está aí, e ele terá a oportunidade, acredito eu, até maior ainda, de se defender dessas acusações. Temer pediu a Gedel que ajude na transição. Está sendo aconselhado a adotar uma solução caseira e rápida, ou seja, nomear para a Secretaria de Governo alguém do entorno dele. Aliados do Centrão, que reúne partidos mais interessados em cargos, já se candidataram à vaga. Mas o PMDB de Temer não deve abrir mão do cargo. Gedel foi o 6º ministro a cair em pouco mais de 6 meses de governo. E a saída dele não acaba com o problema criado pelas acusações do ex-ministro da Cultura. Calero disse que o presidente Michel Temer e o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, sabiam de tudo e que também o pressionaram para encontrar uma solução para o caso. A rede britânica BBC diz que o presidente Temer é acusado de pressionar um ministro para que participasse de práticas corruptas. O francês Le Monde destaca que o escândalo pode enfraquecer o governo e levar a um inquérito contra Temer. O espanhol El País diz que um caso de tráfico de influência respinga no presidente. Os principais jornais americanos também trataram do assunto. O New York Times disse que Temer está no meio de um novo escândalo de corrupção. O argentino El Clarín diz que Temer é acusado de tráfico de influência. No depoimento à Polícia Federal, o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, afirmou que no dia 16 de novembro compareceu a um jantar oferecido pelo presidente aos senadores no Palácio da Alvorada e que, após ser informado de toda a história, o presidente disse a Calero para que ficasse tranquilo, pois caso Gedel lhe procurasse, ele diria que não havia sido possível atender a seu interesse por razões técnicas. Mas Calero disse que no dia seguinte foi convocado por Temer a comparecer ao Planalto, que o presidente disse a ele que a decisão do IPHAN havia criado dificuldades operacionais em seu gabinete, já que o ministro Gedel encontrava-se bastante irritado. Segundo Calero, Temer pediu que ele construísse uma saída para que o processo fosse encaminhado à AGU. Calero afirmou que no fim da conversa, o presidente disse que a política tinha dessas coisas, esse tipo de pressão. O ex-ministro da Cultura disse que ficou bastante desapontado por ter sido advertido sem que houvesse cometido qualquer tipo de irregularidade. Ontem, o porta-voz da presidência, Alexandre Parola, disse que o objetivo do presidente nas conversas foi arbitrar conflitos entre os ministros. Ele negou que o presidente tenha enquadrado ou pedido a Calero solução que não fosse técnica. O porta-voz afirmou que Temer se disse surpreso com boatos de que o ex-ministro Calero teria solicitado uma segunda audiência antes de se demitir, somente com o intuito de gravar clandestinamente conversa com o presidente da República para posterior divulgação. Marcelo Calero divulgou hoje uma nota em que declara o seguinte: a respeito de informações disseminadas a partir do Palácio do Planalto de que eu teria solicitado audiência com o presidente Michel Temer no intuito de gravar conversa no gabinete presidencial, esclareço que isso não ocorreu. Durante minha trajetória na carreira diplomática e política, nunca agi de má fé ou de maneira ardilosa. No episódio, que agora se torna público, cumpri minha obrigação como cidadão brasileiro que não compactua com o ilícito e que age respeitando e valorizando as instituições. O texto dessa nota não permite concluir se Calero nega ter sido ele quem solicitou a audiência com Temer, ou se nega ter solicitado a audiência com o intuito de gravar a conversa, ou ainda se ele nega ter gravado a conversa com o presidente. No depoimento à Polícia Federal, Marcelo Calero afirmou que também recebeu uma ligação do ministro da Casa Civil, que Eliseu Padilha argumentou que se a questão do prédio estava judicializada, não deveria haver decisão administrativa definitiva a respeito, e que Calero tentasse construir essa saída com a Advocacia Geral da União. Marcelo Calero disse ainda que recebeu uma ligação do secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Gustavo Rocha, e que Gustavo comunicou a ele que havia ingressado com recurso da decisão administrativa no Ministério da Cultura e no IPHAN, e que Calero deveria encaminhar os autos do processo para a AGU. A advogada-geral da União disse que não chegou a receber o caso e por isso ainda não o analisou, mas que cabe à AGU sim resolver conflitos. Não há a menor possibilidade de sair do âmbito da Advocacia Geral da União um parecer desenhado ou amoldado ao entendimento de quem quer que seja ou de qualquer outro interesse. O único interesse
que rege e que norteia a atuação da AGU é efetivamente o interesse público. Hoje o presidente chegou ao Planalto às 10 da manhã. 3 horas depois, almoçou no Palácio da Alvorada com líderes do PSDB que estavam em Brasília para um encontro com prefeitos do partido recém-eleitos. À tarde, viajou para São Paulo. Parlamentares de oposição iniciaram uma ofensiva para colocar Temer no centro da crise política, enquanto governistas tentam tirar a pressão sobre Temer. Afirmam que a saída de ministros faz parte da rotina de qualquer governo e não pode afetar o enfrentamento da crise econômica. O líder da Rede Sustentabilidade na Câmara disse que o escândalo complica a relação do governo com o Congresso. A aprovação de medidas na Câmara dos Deputados certamente vai ser prejudicada com essa mudança no governo. Isso mostra a dificuldade do governo Temer de se organizar e de alguma maneira, organizar a agenda do país. Essa é a razão pela qual eu acredito que a crise vai se aprofundando passo a passo no governo Michel Temer. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, disse que o governo deve seguir trabalhando firme. O importante é não perder o rumo. Diante da circunstância brasileira, depois do impeachment, o que nós temos que fazer é atravessar o rio. Isso é uma ponte, pode ser uma ponte frágil, uma pinguela, tudo bem, mas é o que tem. O Brasil precisa de, com urgência, tomar medidas de reforma, porque a situação fiscal nossa é muito ruim. A situação econômica precisa de ser reanimada, o povo está perdendo emprego. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT, disse que não há como abafar a crise. Isso é uma situação muito grave. Conflitos entre ministérios se dá quando você tem uma discussão de política pública, um entendimento sobre o encaminhamento dessa política pública, mas não pode se dar em relação a interesses particulares. O Palácio do Planalto, a Casa Civil, não pode cuidar de interesses imobiliários de ministros. O líder do governo no Senado disse que as votações no Congresso vão ser mantidas. Uma vez que aquilo que o governo propôs, que está tramitando aqui no Senado, é aquilo que corresponde à necessidade do país e que tem apoio não apenas no Senado, mas da população brasileira. É importante nós avançarmos por caminho de reformas, sob pena de não sairmos da crise em que estamos metidos. Em nota, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, que é do mesmo partido do presidente, disse que as alegações do ex-ministro da Cultura não afetam Temer, que reúne todas as condições para levar adiante o processo de transição. A crise política teve reflexos imediatos entre investidores. A sexta-feira foi tensa também no mercado financeiro. Esse filme o mercado já viu. Foi só a crise política voltar ao Palácio do Planalto e o gráfico do movimento da Bolsa de Valores de São Paulo virou teste de cardíaco. Foi um sobe e desce o dia todo. A cabeça do investidor ficou cheia de dúvidas. Compro ações? Vendo? Deixo como está? E o dinheiro que eu já investi? E não é só o investidor, o empresário, os consumidores, todo mundo fica um pouco mais conservador porque não sabe o que vai ser o dia seguinte. Você quer ver o que aconteceu com a cotação do dólar em relação ao real? Olha só, começou o dia subindo forte a moeda americana, aí caiu um pouquinho, depois continuou subindo mais forte ainda, chegou a 3,46 no início da manhã. Aí soube-se que o ministro Gedel Vieira Lima ia renunciar, ele anunciou a renúncia e aí cai bastante. Depois fica aqui um momento de incerteza, continua caindo e segue com cotação menor do que teve de manhã. A moeda americana fechou valendo R$ 3,41. Não dá para você ficar tranquilo não, né? Ainda vai ter que ficar bastante atento a respeito da moeda norte-americana. Quem quer investir precisa ter um mínimo de estabilidade, tanto na política quanto na economia, para conseguirem chegar um pouco mais longe no horizonte e tentar prever se aquele investimento vai dar o resultado que ele espera. Mas com esse vai e vem de crises políticas, o que o investidor mais precisa acaba sendo atingido em cheio: a confiança. Porque se o país estivesse crescendo, com as contas arrumadas, com a inflação baixa, crescendo, claro que teria mais musculatura para lidar com a crise política. Quer dizer, a crise política acaba agravando a situação econômica. Elas se retroalimentam, porque tem a crise política, você tem que fazer reforma, mas reforma só num país mais bem arrumado, e aí a economia piora, enfim, elas se retroalimentam.
Senadores de vários partidos criticaram o que chamaram de manobra do líder do governo no Congresso. O motivo foi a votação do projeto que reabre o prazo para que brasileiros tragam o dinheiro não declarado que tinham no exterior. Pelo texto aprovado, parentes de políticos vão poder participar do programa. Só no dia seguinte é que alguns senadores entenderam realmente o que eles mesmos haviam aprovado na votação do projeto, que prevê uma nova rodada de repatriação. Uma oportunidade para quem tem bens ou dinheiro de origem lícita em outros países regularizar a situação, pagando imposto, multa e ficando livre de responder por evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Na rodada passada, que terminou em outubro, era expressamente proibida a participação de ocupantes de cargos públicos, como governantes e políticos, e também de marido, mulher e parentes. Mas agora, na discussão para essa nova etapa da repatriação, o senador Romero Jucá, do PMDB, propôs que parentes e cônjuges fossem liberados para regularizar bens fora do Brasil. Mas, diante de críticas de senadores, esse ponto foi retirado do texto. O resultado? O texto aprovado proíbe sim a participação de políticos e detentores de cargos públicos, mas não fala nada sobre os parentes e cônjuges, abrindo caminho para que eles participem. Jucá, que não estava presente quando outros senadores se deram conta das consequências, foi atacado, acusado de fazer manobra e descumprir o acordo. Nós tomamos 1-0 do senador Romero Jucá, que fez conosco aqui um acordo em plenário de que retiraria a emenda de repatriação de parentes, de familiares, a emenda que eu chamei a emenda Luiz Vuitton. E hoje de manhã a gente descobre que nós tomamos foi uma pernada dele, tomamos uma voadora de frente e nem ninguém marcou falta. O presidente do Senado atribuiu a confusão a um cochilo de quem estava contra a medida. A matéria já foi remetida para a Câmara dos Deputados. O que houve, na verdade, é que o PT e os outros partidos não colocaram bem a emenda e fizeram um destaque equivocado. E, por isso, não teve resultado. Jucá se defendeu. O que a oposição pediu, nós demos. Agora, continuo dizendo, independente da questão do que foi aprovado, todos os brasileiros que quiserem repatriar entrarão na justiça e terão direito, porque a Constituição garante isso. A oposição disse que vai incluir na discussão na Câmara dos Deputados a proibição que estava acertada. A intenção do Senado foi de que tanto os agentes públicos e detentores de mandato não poderiam participar do processo da repatriação de recursos, quanto os seus parentes. Acredito que na Câmara também o sentimento será o de não permitir que isso aconteça. A primeira rodada da repatriação, que terminou no fim do mês passado, fez o governo federal bater um recorde na arrecadação. Dos 148 bilhões de reais de tributos que entraram nos cofres públicos em outubro, 45 bilhões vieram da multa e do imposto de renda recolhidos com a regularização de recursos de brasileiros no exterior. Sem essa receita extra, o resultado do mês passado teria sido o pior em 9 anos. No ano, a arrecadação federal soma R$1 trilhão. É uma queda de 3,5% em relação ao mesmo período de 2015. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, arquivou um inquérito contra o senador Edson Lobão e a ex-governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, ambos do PMDB. O procedimento apurava o suposto repasse para a campanha de Rosiana em 2010 de R$2 milhões roubados da Petrobras. Em delação premiada, o ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa, disse que fez o repasse a pedido de Lobão. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu o arquivamento ontem por falta de provas. A seguir, desempregados aceitam ganhar bem menos para voltar para o mercado de trabalho. Smartphones derrubam o número de residências com computadores. A pesquisa nacional por amostra de domicílio divulgada hoje pelo IBGE registrou uma queda na renda dos trabalhadores brasileiros, a primeira dos últimos 11 anos. O apartamento novo tem 30 metros quadrados. O Jonas e a Bianca estão felizes, mas as lembranças da antiga casa não cabem aqui. 2 quartos, sala, garagem, tinha uma área na parte de trás livre. É complicado, a redução foi quase a metade do tamanho da casa.
E enquanto eles olham para a vizinhança, quem olha para o apartamento deles enxerga um retrato do Brasil. Em 2015, segundo o IBGE, o número de domicílios com máquina de lavar aumentou 5,7%. E olha ela aqui, pronta para começar o trabalho. Acho que é mais econômico que você ter uma empregada em casa. E enquanto a máquina trabalha, o casal navega no celular. O uso de internet no Brasil aumentou em 2015. Foram quase 7 milhões de internautas a mais que em 2014, aumento de 7,1%. E eles dois confirmam uma mudança de hábito registrada na pesquisa. A internet está cada vez mais na telinha do celular. Pela primeira vez, diminuiu o número de casas que têm computadores, redução de 3,4% em relação a 2014. Essa casa ainda tem um computador, que atualmente é muito utilizado para juntar poeira. Faz uns 3 meses. 3 meses assim parado? Eu não tenho trabalho nem de colocar na tomada. Quando precisa de uma tela grande é só ligar a televisão. Televisão que está no quarto, junto com um monte de caixas que tem armário desmontado, jogo de panelas, exaustor. As cadeiras não estão na caixa, porque estão em cima do colchão. A explicação para tudo isso a gente vai encontrar bem guardada aqui nessa gaveta. Aqui dentro dessa caixinha tem um retrato de todo esse aperto. A renda dos brasileiros caiu pela primeira vez nos últimos 11 anos. De acordo com a pesquisa, o rendimento do trabalho caiu 5% na média. Passou de R$ 1.950 para R$ 1.853. Eu trabalho por comissão, então estou ganhando menos. Porque eu trabalho na área do varejo, o varejo teve uma grande queda. Eu ganho por comissão também. Se a loja bate cota, eu ganho. Então tá difícil ganhar. Não adianta olhar para cima para fugir dessa realidade. Em 2015, brasileiros de todas as classes sociais ficaram um pouquinho mais pobres. A renda caiu em todos os segmentos. A metade mais rica teve uma queda maior do que a metade mais pobre do país. Com isso, a desigualdade no Brasil caiu, mantendo a tendência que vem desde 2004. Entre todos esses números, o Jonas e a Bianca seguem a vida, somando rendas, dividindo o espaço. O resultado dessa conta não foi divulgado, porque a pesquisa do IBGE ainda não mede o amor. Só para nós dois está ótimo. A pesquisa também confirmou o aumento do desemprego. Em 2015, eram 10 milhões de pessoas sem trabalho. Neste ano, a PNAD contínua do IBGE mostrou que o número de desempregados está em 12 milhões. Para não continuar sem trabalho, tem muito brasileiro aceitando ganhar menos. Aos 56 anos, Ailton tem a sabedoria da idade e a experiência de quem já assumiu várias funções. Supervisor de contabilidade, gerente contábil, analista de planning, gerente financeiro, administrativo financeiro e supervisor de controladoria. Mesmo com esse currículo, ele busca por um emprego desde o começo do ano. Tá tão difícil que Ailton topa um cargo abaixo e salário menor. Que tipo de cargo e que tipo de salário você aceita? Olha, de analista a 50% do que eu ganhava, sem problema nenhum. Às vezes você precisa dar um passo atrás e 2 para frente. Essa é uma das principais ruas aqui do centro de São Paulo e é bem fácil a gente encontrar pessoas com currículo na mão em busca de emprego. A gente se depara com postes, com esses avisos, ofertando vagas. Mas quem está nessa busca diz que não é fácil como parece. O Jonatas bate perna pela cidade há mais de 2 anos. Todo dia com o currículo na mão. Antigamente eu não ficava um mês desempregado. Somente nesta agência de empregos, que atende 3 estados, chegam em torno de 5 mil currículos todos os dias. Há um ano, esse número era 20% menor. O número de vagas em geral no país caiu. E como você tem uma proporção muito maior de candidatos, a dificuldade de se recolocar aumenta muito. Nessa batalha, muitos candidatos abrem o leque de possibilidades. O dono deste currículo, por exemplo, era gerente comercial. Está desde março do ano passado sem serviço. Se inscreveu para todas essas vagas, incluindo ajudante de almoxarifado e conferente. E mesmo quem está sendo contratado agora, recebe menos do que quem foi admitido no ano passado. Há 2 anos que esse salário de admissão está em nível negativo, ou seja, ele cai em relação a ele mesmo, fazendo o ajuste, colocando a inflação do período,
ele cai em termos reais contra ele mesmo há um ano atrás, né? Vem caindo a um ritmo de 2% ao ano. O Rodrigo não entregou os pontos. Depois de passar 6 meses procurando trabalho, mudou de carreira e virou barista. Agora está em uma nova empresa com um salário melhor. E ele quer mais. Fazer um curso de barista de latte art, que é desenho no cappuccino, para poder disputar campeonatos pelo mundo afora representando o Brasil. A seguir, a conta de luz sem taxa extra no mês que vem. E a super máquina capaz de prever raios. Dezembro não vai ter cobrança de taxa extra na conta de luz. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que as condições climáticas ajudaram e a geração de energia ficou mais barata. A famosa bandeira tarifária vai passar de amarela para verde no mês que vem. Pesquisadores de Mato Grosso do Sul descobriram que uma leiteira de alumínio pode ter uma utilidade enorme. E não é na cozinha. No Brasil, mais de 100 pessoas morrem por ano vítimas de raios. A maioria jovens que estavam em atividades rurais ou dentro de casa. Aqui no Laboratório de Ciências Atmosféricas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, usando componentes eletrônicos disponíveis no mercado e uma leiteira de alumínio, eles desenvolveram esse sensor de raios que capta o campo elétrico e emite uma previsão de quando vai cair um raio. Os alunos montam as placas, tem um GPS e um disco com os sensores. Daí é só tirar o cabo da leiteira e encaixar o sistema. Tem um mini computadorzinho aqui dentro, que faz todo esse processamento. Ele pega o sinal gerado, amplifica, passa por um gráfico, por uma equação, é microprocessado e jogado no computador. Os gráficos indicam o campo elétrico se formando na nuvem. Cada queda dessa é um raio. E entre a gente dar o alerta e cair o primeiro raio, tem uma distância de 10 a 20 minutos. Os alertas são publicados na internet. Dá tempo de desligar os equipamentos eletrônicos, de parar com a atividade fora em local aberto, de parar de trabalhar em situação de risco, trabalhando com uma máquina ligada na tomada, por exemplo. Em Campo Grande são 5 rastreadores de raios espalhados pela cidade. Tem até na escola. A gente vai poder analisar a atividade elétrica e poder emitir alertas se vai ter chuva com raios, se não. Os alunos têm até um blog e uma página na rede social e também emitem alertas. Eu tinha muito costume de andar descalço e gostava muito de ver raios, então eu ficava sempre debaixo de alguma árvore vendo os raios caírem. Eu ficava céu aberto vendo os raios caírem porque eu achava bonito. Isso é bonito, mas é muito perigoso. Então vamos ver qual é a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil com a Maria Júlia Coutinho lá em São Paulo. Lá, Maju, boa noite. O que você destaca? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonelli e para todos. Olha, eu começo aí, continuo na levada dos raios, porque eu trago uma curiosidade de um tipo raríssimo de raio que vai do solo para a nuvem, é o chamado raio ascendente. Esses daqui, olha, partiram de 2 torres no ponto mais alto de São Paulo. Pesquisadores do ELAT, que é o grupo que estuda a eletricidade da atmosfera, registraram pela primeira vez no país raios ascendentes múltiplos. E teve raio e chuvona hoje cedo em parte de Minas, em Marilac, um córrego transbordou e destruiu uma ponte, que é a principal ligação com o governador Valadares, onde uma ponte também caiu. Casas e ruas alagaram e muitas barreiras em estrada desabaram. Amanhã, a chuva mais forte, com raios e trovões, deve atingir aqui, olha, norte de Minas, sul da Bahia e também centro-norte de Goiás. E essa faixa aqui entre o oeste de Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso, Rondônia, Acre, grande parte do Amazonas. Na área amarela aqui mais clara, é chuva isolada, aquelas pancadas. Isso porque a gente tem aqui um cavado, que é um prolongamento desse sistema aqui de baixa pressão. Calor e umidade também contribuem para as áreas de instabilidade. São Paulo, Cuiabá e Boa Vista podem ter um sábado com pancadas vespertinas e calor, Renata. Maju, onde não vai ter chuva, raio e trovão? Pois é, principalmente no litoral brasileiro, viu? Tempo firme amanhã,
principalmente no litoral, vai ser um sábado de praia. No Rio, os termômetros devem registrar 33 graus. Em Itacoatiara, em Niterói, faz 31. Tem a Praia do Rosa, lá em Santa Catarina, com 27 graus. A Praia de Barequeçaba, aqui no litoral norte de São Paulo, com 26 graus. A gente termina aqui o circuito das praias, lá no Nordeste, 33 graus na Praia do Futuro, em Fortaleza. A gente tem a Praia de Tambaú, em João Pessoa, com 32 graus. E a Praia de Búzios, só que esse Búzios aqui é em Natal, 32 graus também. Renata, bom fim de semana. Para você também, Maju. Boni. Até mais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária afirmou que quase 99% das amostras de alimentos analisadas nos últimos 3 anos estavam livres de resíduos de agrotóxicos com risco de intoxicação em 24 horas. É a primeira vez que a Anvisa monitora o risco agudo para a saúde oferecido por cereais, leguminosas, frutas, hortaliças e raízes. Agora a agência vai analisar o risco de intoxicação pela ingestão seguida desses alimentos. Um júri popular condenou a 12 anos de prisão o homem que atropelou um grupo de ciclistas há quase 6 anos em Porto Alegre. 17 pessoas ficaram feridas. O julgamento começou na quarta-feira e terminou ontem à noite com a comemoração dos ciclistas. Não foi acidente! A gente tá aí para compartilhar, Via, para viver, né? Não tem por que tu cometer uma coisa dessa. Em fevereiro de 2011, Ricardo Neis atropelou 17 ciclistas que participavam de um passeio para divulgar o uso da bicicleta como meio de transporte. Muitas vítimas ficaram caídas no chão. Ricardo fugiu sem prestar socorro. Ao se entregar, o bancário disse que se sentiu ameaçado quando viu o veículo cercado por tantas pessoas. Eduardo pedalava bem na frente do carro de Inês. Depois do atropelamento, ele levou 6 meses para se recuperar dos ferimentos. Eu acabei ficando com um certo pânico na rua. Então, quando a gente escuta um motor de carro se aproximando, se o cara está em alta velocidade, a gente não sabe se ele vai tirar uma fina ou não. Isso é muito comum em Porto Alegre, né? O júri condenou Ricardo Neis a 12 anos e 9 meses de prisão por 11 tentativas de homicídio e 5 crimes de lesão corporal. Ele também está proibido de dirigir. Neis vai recorrer em liberdade. Não há prova que corrobore a versão a qual levou a condenação. A prova em conteste dos autos é que, neste caso, nenhum dos ciclistas usava equipamento obrigatório. A promotoria espera que a condenação sirva de exemplo. Para que cada um de nós pense até que ponto nós não respeitamos o diverso, não respeitamos o alheio, não respeitamos o nosso irmão que caminha conosco na rua. A seguir, Israel prende suspeitos de ligação com os incêndios florestais no país. A escolha de um integrante do novo governo americano divide a equipe do presidente. Um dos cargos mais importantes do governo americano está sendo motivo de divisão dentro da equipe de transição do presidente eleito Donald Trump. O secretário de Estado é o 4º cargo mais importante dos Estados Unidos. Em caso de ausência do presidente, do vice e do presidente da Câmara, é ele que assume a Casa Branca. É o nome máximo da diplomacia, o equivalente ao nosso ministro das Relações Exteriores, e tem poder para negociar a paz e fazer a guerra. Guerra mesmo é o que a escolha do futuro secretário provocou dentro da equipe de transição de Donald Trump. O ex-governador e ex-candidato à presidência Mitt Romney é querido dentro do Partido Republicano e criticou muito Trump durante a campanha. Por isso, é visto com desconfiança no círculo de assessores mais próximos do bilionário. Lealdade é o que não falta ao outro concorrente, o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani. Mas ele tem fama de estourado e já teria recebido dinheiro de investidores estrangeiros. E secretário de Estado não pode dever nada a ninguém no exterior. A briga está tão feia que Trump pode acabar preferindo outras opções. 2 generais estão no páreo. David Petraeus, que já comandou as tropas no Iraque, no Afeganistão, e a CIA, a agência de espionagem americana, e acabou sendo demitido por passar informações confidenciais a uma amante. O outro é John Kelly, que ainda está na ativa e é comandante dos fuzileiros navais. O presidente da Turquia ameaçou liberar a passagem de milhares de imigrantes para a Europa,
foi uma resposta de Tayyip Erdogan à decisão do Parlamento Europeu de recomendar que se suspendam as negociações para a entrada da Turquia na União Europeia. Essa recomendação não tem força legal, é simbólica. O parlamento considerou desproporcional a forma como o governo turco tem reprimido opositores desde a tentativa fracassada de golpe. A ameaça de Erdogan é a de romper o acordo fechado com o bloco europeu em março para barrar refugiados. A polícia de Israel prendeu 13 suspeitos de ligações com incêndios florestais nas regiões norte e central do país. Na cidade de Haifa, moradores receberam autorização para voltar, mas as chamas ainda se espalham por outras áreas. Além de vários países europeus, os palestinos, a Jordânia e o Egito também enviaram bombeiros para ajudar no combate ao fogo. 44 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas na colisão entre dois trens no norte do Irã. Uma composição com 400 passageiros se aproximava da estação quando bateu em outra que estava parada, aguardando conserto. 2 vagões pegaram fogo. As autoridades ainda investigam as causas desse acidente. A seguir, a gente volta com o esporte e a corrida que vai decidir o Mundial de Fórmula 1. E os sonhos dos atletas mirins das Paralimpíadas Escolares. Estudantes do Brasil todo se reuniram em São Paulo para disputar os Jogos Paralímpicos Escolares. Às vezes é no jeito. Força demais não ajuda tanto na bocha. Já no arremesso de peso, ela é sempre bem-vinda. 8 modalidades, 900 alunos de 12 a 17 anos. É a maior competição colegial do mundo para pessoas com deficiência. 24 estados mais o Distrito Federal participaram. Imagina a Júlia, segunda-feira na escola. Eu prometi para o pessoal de Porto Alegre que eu ia trazer uma medalha para eles. 3 medalhas. E eu consegui. E é coisa séria, no intervalo de cada partida, a Jéssica ouve o técnico que fala muito, hein? Você tentou 4 bolas com a calha média e as bolas não estavam chegando. Você fica tensa? Um pouco. A competição foi no Centro Paralímpico em São Paulo, um lugar inspirador. Competi num centro de treinamento onde o pessoal da seleção brasileira treina, compete também. É quase um exemplo pra gente e a gente fica bem animada. Muitos desses estudantes estão tendo os primeiros contatos com as modalidades, mas as Paralimpíadas Escolares, que são disputadas desde 2009, têm servido também para revelar muita gente que tem ido longe no esporte. Alain Fonteles, velocista biamputado, ouro nos 200 metros em Londres. E Verônica Hipólito, vítima de um AVC aos 17 anos, medalhista de prata nos 100 metros no Rio de Janeiro. Eles surgiram nas Paralimpíadas Escolares. A Maria Fernanda de Brasília está nesse caminho. Aos 16 anos, a tenista é a 8ª colocada no ranking mundial juvenil. A minha meta é chegar a Tóquio, 2020. E um dia ser uma das 10 melhores do mundo. E esse nem é o objetivo dos Jogos. O paradesporto para essas crianças faz com que eles trabalhem lateralidade, posicionamento, tempo, espaço. E também uma coisa para a gente ficar feliz. Talvez tenha sido esse o maior de todos os legados da Rio 2016, fazer com que todos nós brasileiros enxerguemos pessoas com deficiência capazes de disputar esportes, de competir e de se superar, né? A disputa do título da Fórmula 1 desse ano entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg vai terminar nesse fim de semana no Grande Prêmio de Abu Dhabi. E também vai ser a última corrida do Felipe Massa na Fórmula 1. O esporte é um meio de aposentadorias precoces. Aos 35 anos, o Felipe Massa vive o último fim de semana dele na Fórmula 1. O melhor dessa história é dizer adeus ainda em boa forma. No treino da manhã, ele fez o 9º tempo, 6 posições à frente do companheiro de equipe, o Valtteri Bottas, 8 anos mais novo. Mesmo sem subir no pódio, se eu conseguir um bom resultado aqui, já seria um motivo bacana para encerrar a carreira. Nesta mesma pista, em 2014, o brasileiro conseguiu o melhor resultado da Williams nos últimos anos. 2º lugar, numa corrida que ele poderia ter ganho. De 2 anos para cá, a Williams caiu muito. Pódios são cada vez mais raros, vitórias parecem impossíveis. Já as Mercedes continuam as mesmas, praticamente imbatíveis.
Em 2014, o Lewis Hamilton e o Nico Rosberg também chegaram à corrida de Abu Dhabi disputando o título. A vantagem era do Hamilton e ele acabou campeão. Hoje, a vantagem é do Rosberg. Ele precisa apenas de um terceiro lugar para levar o título. O Hamilton precisa vencer e pôr 2 carros entre ele e a outra Mercedes. Por enquanto, o Hamilton está pensando apenas na pole position, 0% de chances de pensar na corrida. Amanhã à noite, ele faz isso. Para ser campeão, uma coisa de cada vez. Uma fórmula que já deu certo com ele. O Globo Repórter de hoje vai mostrar brasileiros que mudaram a vida com atividade física e outros que ainda não entenderam como é perigoso ficar parado. São Paulo, a maior capital, é também a mais sedentária. E é de lá que vem um surpreendente alerta médico. O cérebro de quem não se movimenta encolhe. Exercícios evitam até os males da menopausa. Déficit de natureza? Pediatras recomendam banho de lama e passeios no parque contra alergias e infecções. Academias de rua, ensolaradas e muito mais estimulantes, tudo de graça. Ele trabalha de noite e ela de dia, mas os dois descobriram o prazer de correr juntos ao amanhecer. Hoje no Globo Repórter. Depois de Lista Negra, tem o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana.